Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 14 de novembro. O Bovespa apresentou aqui uma alta de 0,8%, depois de uma pancada aqui para baixo, segue dentro de uma tendência de baixa de curto prazo, com a possibilidade de apresentar aqui um recuo, uma correção desse forte movimento de baixa. Não esperaria muito desse movimento aqui para cima no primeiro momento, visto que é uma operação ainda seria um movimento ainda contra a tendência, ou seja, esperar menos desses movimentos, menos força desses movimentos, por isso o risco maior de se operar contra a tendência. Então aqui seria o principal nível que eu vejo em termos de resistência para o Ibovespa, numa movimentação um pouco mais forte para cima, na faixa 61.491. No entanto, a região ali dos 60.300 pontos, esse topo anterior junto com esse pequeno fundo aqui, seria um primeiro nível também de resistência para o Ibov, que pode apresentar ali uma perda de força já aqui nessa região e ainda poder dar sequência aqui uma correção mais fraca ou mesmo um movimento para baixo. Então ficar atento aí a partir do próximo pregão, lembrando, pregão de quarta-feira, visto que nessa terça-feira a bolsa estará fechada em função do feriado dia 15 de novembro. Mini índice no pregão de hoje recomendei algumas operações, gráfico aqui de 10 minutos. A primeira operação do dia recomendada foi aqui, voltando aqui o gráfico, foi aqui nesse ponto, quando abriu forte para baixo, veio aqui numa correção, perda dessa mínima, a venda foi executada, não andou nesse primeiro candle, já reposicionei o stop aqui, na verdade já mencionando a possibilidade de encerrar essa posição na superação aqui desse candle, e aí eu terminei saindo dessa posição. Ao superar aqui essa máxima, veio aqui para cima, eu optei por encerrar essa posição com a perda de 0,37%. A operação representou uma redução do capital total de menos 0,14%. Depois disso, a próxima entrada aqui recomendada foi aqui de compra, na superação da máxima desse candle. Essa compra foi executada, veio aqui para cima, chegou a andar em torno de uns 400 pontos, fiquei ainda segurando a posição, e quando veio para montar um topo mais baixo do que esse topo aqui anterior, eu optei por encerrar essa posição, e essa posição foi encerrada aqui com um ganho de 0,17%, na operação capital total mais 0,08%. Depois disso, recomendei uma nova compra na superação da máxima aqui desse candle. Essa compra foi executada. Quando esse candle que estava aqui, esse segundo candle, estava vindo aqui para cima e perdeu força, se olhar para o gráfico de 5 minutos vai ficar um pouco mais claro. Quando esse candle aqui era essa superação de máxima, esse candle foi lá em cima e esse vem aqui para baixo, esse até perde a mínima desse candle aqui anterior, e volta aqui para cima. Quando voltou aqui para cima, batendo de novo nos 60 mil pontos, ou seja, demonstrando uma certa dificuldade na região dos 60 mil pontos, eu terminei optando por encerrar essa posição com ganho de 0,21% na operação, capital total mais 0,12%. Então temos aqui no gráfico diário do mini índice uma sinalização igual ao do Ibov, a possibilidade de ter um movimento para cima. Se olharmos para o gráfico 60 minutos, está dentro de um movimento de alta, então ficaria mais interessante para operações na ponta compradora, num próximo movimento, um fundo ascendente no gráfico 60 minutos, ou mesmo ainda uma extensão um pouco maior desse movimento de subida. Se apresentar perda de força aqui nessa subida, mesmo com a superação da máxima aqui do pregão anterior, ainda ficaria atento para se buscar a operação de day trade a favor de um movimento de baixa do G60. Depois disso, o mini dólar no pregão de hoje, lá em cima, fechamento lá em cima. Não cheguei a recomendar a operação no mini dólar, porque já abriu lá em cima e ficou travado. Se olharmos para o gráfico 60 minutos, foi um pregão que ficou bem travado. Mas o fato que na minha leitura eu vejo é o pregão anterior e esse pregão já com a parte de correção de toda essa pancada que o dólar deu aqui para cima. Então já vai fazendo uma correção. Então essa correção vai se mostrando um pouco, ou seja, uma correção mais, que eu diria, ascendente, que demonstra a força do mercado nesse momento. Então, se o dólar vier um pouco mais para baixo, traz uma melhor relação risco-ganho para operações na ponta compradora. Mas ainda não descartaria operar na ponta compradora se gerar alguma movimentação aqui mais forte para cima a partir da quarta-feira, ou seja, der continuidade aqui para cima, uma sinalização mais forte pelo G60, ficaria atento ali para as operações na ponta compradora. Por outro lado, queda mais forte aqui para baixo, vindo para baixo desse gap, também me chamaria atenção para se buscar a operação de venda a favor de um movimento de correção um pouco maior do gráfico diário. Depois disso, temos aqui para falar de PTR4, Petro no gráfico diário, apresentou aqui no pregão de hoje uma estabilidade, menos 0,07%, chance de gerar aqui uma correção também desse forte movimento de baixa, que bateu aqui no nível importante de suporte, antiga resistência aqui por volta dos R$14, inclusive fechou até nos R$14,
movimentação para cima na Petro, ainda é uma operação contra a tendência, com risco maior. Mais interessante seria até através de fundo ascendente no G60, ou arriscando bem mais, comprando a superação da máxima desse candle e trabalhar com stop abaixo da mínima R$ 13,33. Me chamaria mais atenção, após um movimento de subida mais fraco, buscar venda na Petro de swing trade. Vale 5, pregão de hoje alta de 4,7%, devolvendo uma parte da queda do pregão passado. Se a gente olhar, movimento forte para baixo, perdendo ali fundo ascendente do G60 e agora esse movimento para cima. Então a ação ainda traz essa possibilidade de fazer algo nesse sentido, ou seja, ter um pregão para baixo a partir do próximo pregão. Caso volte aqui para cima, principalmente de um nível aqui em torno de 25,43, ficará ainda com a sinalização de poder buscar um valor mais acima dos R$26 ainda nesse único movimento de subida. Mas nesse momento, a característica nesse momento para mim é de um movimento de baixa, um movimento de correção no gráfico diário, que por enquanto não começou de maneira muito forte, contabilizando esses dois últimos pregões. Depois disso, temos para falar aqui de outros papéis, BVMF3. Então, de maneira geral, para se buscar venda a favor da tendência, o ideal seria ter alguns dias para cima, algum movimento ou lateral ou movimento para cima no gráfico diário. Então, pouco provável que seja nessa semana uma venda um pouco mais interessante usando o gráfico diário, visto que nós só temos mais 3 pregões aqui no decorrer dessa semana devido ao feriado de amanhã. Mas, de qualquer forma, teria que utilizar o quê? Um gráfico às vezes de 60 minutos, dependendo da formação ali no gráfico de 60 minutos, buscar uma venda com a correção mínima aqui, tentando pegar uma menor relação risco-ganho. Por exemplo, a BVMF3 é um desses papéis, ou para quem quer operar contra a tendência, está em cima de um suporte, candle aqui que traz a possibilidade de gerar um fundo, mas como está contra a tendência e a tendência no meu modo de ver não está tão claro de ter essa reversão, de ter um movimento forte para cima, eu ficaria mais antenado para se buscar a operação na ponta vendedora em cima de BVMF3 a favor da tendência. E por último aqui, Klabin, KLBN11, possibilidade de trabalhar na ponta compradora depois de uma correção, depois desse forte movimento de subida que anula a sua tendência de baixa no gráfico diário. Um fundo ascendente me chamaria atenção em cima de Klabin para se buscar uma compra, ou sendo mais ousado ali pelo gráfico de 60 minutos, ficar algo muito claro em termos de movimento de botar um stop curto pelo G60, seria uma alternativa também de compra ainda nesta semana. E por último, Embraer encerrei a posição comprada na Embraer da forma como eu comentei no último pregão. A compra foi executada mais pelo gráfico de 60 minutos e se perdesse esse fundo aqui anterior, eu provavelmente encerraria essa posição. Já abriu aqui na abertura do pregão, já abriu ali perdendo esses R$ 17,44, eu optei por encerrar essa posição logo na abertura do pregão com uma perda aqui de 2,58% na operação, capital total menos 0,26%. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de dar um like na videoanálise, um joinha aí no YouTube se ela estiver sendo útil para você de alguma forma. Um grande abraço, um excelente feriado e até quarta-feira.